Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje eu vim contar para vocês sobre a minha colocação do DIU. Eu coloquei o DIU de cobre, e eu quero contar tudo para vocês. Se doeu, o que eu senti, quais sintomas eu estou após colocar, se deu certo. Então eu quero contar tudinho para vocês. Então antes, deixa like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e vamos pro vídeo de hoje. Ao lado da minha casa está tendo uma obra, então se tiver algum barulhinho externo, alguma bateção, algum barulhinho, é por conta da obra. Espero que não atrapalhe o vídeo de hoje. Então, gente, vamos lá. Eu tive que colocar o DIU por conta do tratamento de acne que eu tô fazendo. Iniciei o tratamento com Roacutan e para isso a dermatologista pediu para me colocar o DIU, então eu coloquei. Para quem não acompanha os vídeos aqui no canal ou perdeu algum e não sabe, eu tenho risco de ter trombose, então eu não posso usar nenhum tipo de hormônio. Então eu não posso tomar pílula anticoncepcional por causa dos hormônios e eu não posso colocar DIU sem ser o de cobre ou de prata, no caso, né, que não são hormonal, né, por conta do risco de trombose. Então eu coloquei o DIU de cobre, que foi o qual o meu ginecologista me indicou. Meu ginecologista, ele é o Dr. Bruno, tá? Dr. Bruno Caetano. Estou falando nomes porque quem é de perto vai saber quem é. E eu gosto muito dele. Ele é meu ginecologista há anos. Então, assim, desde a minha primeira menstruação eu sempre fui nele, né? Fiz meu pré-natal da Laura, da Lívia com ele também. Então, há anos que eu consulto com ele. Confio muito nele. Eu gosto muito do atendimento dele, né? Ele atende no SUS, atende no particular. E eu coloquei o meu DIU no particular com ele. Então, antes de eu colocar, eu fiz uma consulta, né, de rotina, tive que colocar todos os meus exames em dia, né, fiz uma ultravaginal, acho que é isso, né, uma transvaginal, que é aquele ultrassom que faz interno, né, não é aquele que faz na barriga, só para deixar bem desenhadinho aqui. E eu também coloquei o meu preventivo em dia, então eu fiz tudo com ele no particular, tá? E depois de um mês, mais ou menos, que saiu o resultado, eu fiz a colocação do DIU. O DIU, eu peguei o DIU no SUS, tá? Então, assim, o DIU você consegue comprar na farmácia, mas aqui eu tenho acesso fácil, né? A Secretaria de Saúde, a farmácia do posto de saúde aqui da minha cidade, que a minha cidade é pequena. Então, eu achei por bem pegar o DIU, afinal, seria o quê? Uns 100, 130 reais que eu cheguei a olhar na farmácia para comprar. Se eu conseguia de graça, eu não achei, tipo assim, pra que eu vou pagar, né? Então eu fui, fiz uma consulta com ele, peguei o DIU aqui e coloquei no consultório dele particular. Então, gente, como foi a colocação do DIU? Na minha última consulta, antes da colocação do DIU, ele me orientou a colocar no período menstrual, porque é um período que eu acho que é menos doloroso para a mulher, dói menos. Eu acho que o colo do útero, eu acho que tem inchado, se eu não me engano. Então, possivelmente fica mais direitinho, mais certinho, né, do que colocar em outro período, e dói menos também. Só que a minha menstruação atrasou. A gente marcou uma data que era para mim estar menstruada e eu não estava. Inclusive, eu menstruei depois de 4 dias após a colocação do DIU. Era para ter vindo antes, mas não tem empecilho nenhum para não colocar não estando menstruada. Então, eu fiz a colocação estando sem menstruar, tá? Então, eu não estava menstruada quando eu coloquei ele. Como eu coloquei particular, o valor que ele me cobrou foi R$ 1.100 para fazer a colocação. Eu pedi um descontinho, ele me deu. Não vou falar o desconto de quanto, porque eu não sei como ele faz com as outras pacientes dele, valor que ele dá de desconto, quanto ele cobra de cada um. Lembrando que eu não tenho plano de saúde que cubra ele, tá? Meu plano de saúde é em outra cidade, em Leopoldina, é de uma clínica que eu consulto lá, que as meninas consultam lá. Então, assim, não é uma Unimed, por exemplo, que cobre a maioria dos médicos, a maioria dos procedimentos, não é. É outro plano. Então, eu tive que pagar o valor cheio, vamos dizer assim. Ele me deu um desconto e eu paguei o restante à vista.
Ele me indicou no dia da última consulta, ele já tinha passado uma receita com algumas medicações para mim tomar no dia da colocação do DIU, que foi nimesulida e Buscopan composto. Então eu tomei o remédio um dia antes, né? E tomei também no dia da colocação. Eu coloquei na parte da manhã, tipo, próximo horário do almoço, então eu tomei o remédio de manhã para fazer efeito. Chegando lá no consultório, né, gente, o que é feito? Foi feito uma ultrassom para ver se eu estava grávida. Obviamente eu não estava. O método contraceptivo que eu usava antes da colocação do DIU é camisinha, e eu sempre usei muito corretamente. Porque eu tenho amigas que falam, eu coloco só na hora da ejaculação. Não, eu sempre usei bem corretamente. Então eu sei que grávida eu não estava, porque eu uso, né, a camisinha desde que eu ganhei a Lívia. Nunca usei outro método contraceptivo depois que eu tive a Lívia, e ela já tá com quase 4 anos aí, né? Não é possível que a camisinha ia furar justo nos dias de colocar o DIU. Então ele fez a ultrassom e eu não estava grávida, né? Não estou grávida, graças a Deus, porque eu não queria uma gravidez no momento atual que eu estou. E após, ele fez, tipo, como é que fala? Uma anestesia local. É uma anestesia que dá no colo do útero, tá? Então, assim, o desconforto é feito como se fosse mesmo um preventivo. E na recepção, antes de eu entrar na sala, gente, se a gente acompanhar as ideias das pessoas, a gente não faz nada nessa vida, não. Porque, assim, na sala, na recepção, tinha, tipo assim, outros pacientes. E acaba que a gente vai conversando, né, sobre o procedimento que a gente vai fazer, essas coisas assim. E aí tinha uma moça lá falando que tava indo tirar o DIU de cobre porque ela tava sentindo muita dor, né, que o fluxo menstrual dela aumentou muito, que ela tava mais menstruada todos os dias do mês do que sem menstruar. Então, assim, eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu coloco isso ou não coloco? Quase que eu fui embora, assim, de nervoso, assim, de medo mesmo das pessoas falando e relatando lá. Mas lá também tinha uma paciente que colocou igual eu e falou que, nossa, é ótimo, não senti nada, foi tipo um preventivo, né? Então eu tava muito tensa e muito receosa. Na hora de dar essa anestesia, gente, é como se fosse mesmo um preventivo, tá? Então, assim, primeiro ele dá uma anestesia local, né, no útero, e aí a gente espera uns 10 a 15 minutinhos para ela fazer efeito após fazer o ultrassom, né? Então ele fez o ultrassom, que foi até uma transvaginal de novo, porque tem no consultório dele mesmo, viu que eu não estou grávida, e aí fez essa anestesia local no útero, no colo do útero, né? Para inserir o DIU. Depois de 15 minutinhos, ele fez a colocação do DIU. E, gente, pra mim, a dor foi super suportável. Eu coloquei no consultório mesmo. Tem pessoas que colocam no hospital, sedada, né? Porque não aguenta a dor. Pra mim, foi super tranquilo, tá? Então, anestesiou, fez a colocação do DIU, né? E eu senti mesmo um desconforto, tipo uma cólica, né? Uma cólica um pouquinho forte, assim, quando já estava quase finalizando. E após inserir o DIU, sangrou um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Tipo assim, ele mesmo já tinha falado, após a colocação vai dar um pequeno sangramentozinho, mas é normal entre hoje e amanhã só. E, gente, não era nem igual menstruação, nem precisava daquele absorvente. Podia ser aquele menorzinho, que fugiu o nome agora, que é tipo um mini absorvente. Super dá conta, tá? Que era bem uma gotinha mesmo que ficava saindo, e não era nem um sangue vivo, vermelho, não. Era tipo um sanguezinho, tipo amarronzado, vamos dizer assim, sabe? Só no primeiro dia mesmo. Então finalizou o procedimento, porque foi bem rapidinho mesmo, né? Pediu para mim ficar mais deitado uns 10 minutinhos antes de levantar, depois do procedimento, mas foi tipo um preventivo mesmo. Eu não acho que dói além disso. É só um desconfortozinho um pouquinho maior, pouca coisinha do preventivo, porque dá essa cólica, mas acabou rapidinho, né? E depois eu vim embora, gente. E eu comecei a sentir bastante cólica após chegar em casa. E como ele já tinha me falado, os 2 primeiros dias era super normal sentir essa cólica. Então eu continuei com o Buscopan composto e com a nimesulida 2 dias. Confesso para vocês que no primeiro dia eu fiquei com bastante receio,
porque eu tava com muita cólica e eu não sou de sentir cólica. Então eu tava com um desconforto abdominal, assim, muito grande e meu corpo tava pedindo cama mesmo, porque se eu ficasse em pé e movimentando, eu acho que eu sentia mais dor. Então, assim, eu acho que nos 2 primeiros dias teria que guardar, tipo, um repousozinho. Comigo, por exemplo, tá? Pode ser que outras pessoas já saem e comecem a trabalhar. Mas se eu tivesse que ficar em pé o dia inteiro, esses 2 primeiros dias, eu não ia aguentar, porque eu tava com bastante desconforto. A minha sorte que a Lívia e a Laura tinham ido pra creche, pra escola, e aí eu consegui ficar mais deitadinha nesse primeiro dia. No segundo dia, a Lívia tava passando mal e eu não consegui colocar ela pra creche, nem pra escola. Então eu penei, porque eu fiquei com ela o dia inteiro e não tava aguentando ficar em pé. Porque assim, toda vez que eu ficava em pé, me dava uma cólica muito forte. E sobre o fluxo de sangue que tava saindo, continua saindo mesmo bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo, não chega a ser uma menstruação. É bem pouquinho mesmo, só pingando mesmo no absorvente, né? E é o que eu falei, que até aquele mini com certeza dá certo. Nem precisava do absorvente grande porque não encharcou de sangue e só esse desconforto mesmo abdominal. Já no terceiro dia, pós-colocação, eu já não senti mais nada. Era como se eu não tivesse com o DIU mais. Eu não estava sentindo mais nada. Não senti dor abdominal, não senti cólica nenhuma, sabe? Já estava 0 bala, parecia que eu nem tinha colocado. E depois de mais uns 2 dias aí, que foi quando a minha menstruação desceu. E o Dr. Bruno já tinha me falado mesmo que o meu fluxo menstrual iria aumentar. Mas o meu fluxo menstrual, ele sempre foi pouquinho. Como era antes? Antes da minha menstruação vinha, demorava 3 dias. Geralmente no primeiro dia vinha um fluxo mais intenso, a ponto de encher um absorvente. Assim, e eu nunca precisei, gente, de ficar... tipo assim, sabe? Trocando de hora em hora absorvente. Geralmente, né? A gente deixa pouco tempo mesmo, porque a gente não vai ficar com aquele absorvente cheio de sangue ali o dia inteiro, por exemplo. Mas se eu quisesse ficar com um absorvente o dia inteiro, eu conseguiria ficar, porque a minha menstruação nunca foi de encher o absorvente. Então, assim, eu nunca fui de usar absorvente noturno, porque o normal sempre deu conta. Então, eu fiquei meio preocupada em como viria a minha menstruação. E sempre veio 3 dias. Um dia muito, o segundo dia já dá uma diminuída, no terceiro já diminui para acabar e já no quarto já não tem nada mais, entendeu? Então a menstruação antes era assim. E após o DIU, gente, tava vindo muito. Veio absurdamente muito, como eu nunca vi a minha menstruação vir na minha vida. E eu confesso pra vocês que me deu um pequeno desespero quando eu vi. Porque no primeiro dia minha menstruação veio, e aí eu já sabia que vinha muito. Esse mês eu comprei um absorvente noturno. Então assim, já encheu o absorvente no primeiro dia. Assim, questão de horas, de acabar de menstruar, tipo assim, acordar de manhã, ver que tem um pouquinho de sangue, e eu colocar um absorvente e já lotar e ter que trocar, tipo assim, em 1 hora. E depois que desceu mesmo, tipo assim, no final do dia, gente, tava vindo muito. Por fim, no segundo dia eu tinha que usar fralda, pra vocês terem noção. De tanto assim, que aumentou o fluxo menstrual. O fluxo aumentou tanto a ponto de eu ia baixar a calcinha pra fazer um xixi e já despejar sangue assim, ó, pro vaso afora, pelo chão afora. Então não dava nem tempo, sabe? E sabe você tá em pé o tempo todo sentindo aquele sangue descer? Gente, é muito estranho. Porque nunca foi assim, tá? Então assim, eu já sabia que aumentava, então não tá nada fora do normal, né? Não estava nada fora do normal. Então era tipo assim, um absorvente por hora praticamente, porque lotava. E, por exemplo, no segundo dia, eu lembro que eu fui no culto, porque foi tipo um domingo. Eu fui no culto, então assim, foi a ponto de sair de casa depois de uns 40 minutos, chegar na igreja, ir no banheiro e meu absorvente já estar ensopado e ter que trocar. Então assim, eu acho que na vida, esse mês foi o mês que eu mais gastei absorvente, que eu gastei muitos pacotes, porque estava vindo muito. E por fim, pra dormir, eu tava pegando uma fralda, porque a Lívia usa fralda, né, pra dormir, e tava colocando, gente, porque com certeza iria vazar. Iria vazar o fluxo menstrual na cama, ia me sujar, então eu dormi, coloquei uma fralda dela na calcinha no lugar do absorvente, e estou pensando que se continuar assim nos outros meses, com certeza eu vou ver se eu compro aquele absorvente pós-parto, né? Porque eu sei que o fluxo vai ser maior do que eu estava acostumada antes. Eu não sei se esse fluxo veio muito porque é o primeiro mês com o DIU,
tá? Então eu não sei se ao decorrer dos meses vai diminuir isso daí, mas eu creio que não, tá? Porque não foi uma menstruação que veio assim, junto com o DIU. Veio depois de dias, né? E durou 4 dias mesmo dentro do esperado, né? No primeiro dia veio muito, no segundo dia continuou vindo muito, no terceiro já deu uma diminuída e no quarto já tinha acabado. Então, assim, continuou, né, vindo nos dias que geralmente vem mesmo. Mas o aumento do fluxo menstrual é uma coisa que me assustou muito. E como eu falei, né, a ponto de abaixar a calcinha e já começar a vazar sangue, a ponto de você tirar a roupa e chegar no banheiro. Tipo assim, você tira a roupa na área seca do banheiro e quando chega na molhada já tá pingando e escorrendo o fluxo menstrual pelas pernas, a ponto de você sair do banheiro, não dá tempo nem de se secar e já começa a escorrer de novo, assim, se secar para colocar a calcinha com absorvente. Então tava um pouquinho desesperador, eu confesso, tá? Não sei se vai continuar assim, como eu falei, e se não continuar, né, eu faço outro vídeo contando para vocês no decorrer se deu tudo certinho. Eu só queria mesmo esperar eu fazer a colocação, ver que tá no lugar certinho, né, esperar um ciclo menstrual para gravar esse vídeo. Então tudo isso já aconteceu, tá bom, gente? Então esse é meu relato do DIU, tá? Então os outros dias eu não sinto cólica mesmo, a cólica menstrual que eu senti mesmo foi só no dia que eu coloquei, os 2 dias que eu coloquei e no dia que a minha menstruação desceu. E antes também, que eu esqueci de falar, eu não tinha cólica, eu nunca senti cólica quando estando menstruada normalmente, mas dessa vez eu senti cólica mesmo só no primeiro dia da menstruação. Tá ótimo, né, gente? Então, assim, tá cumprindo com a função dele. Já tô tomando Roacutan pra minha pele. Então, que ótimo. O DIU tá no lugar, tá posicionado certinho. E eu ainda, assim, vou continuar usando a camisinha pra proteger junto com o DIU, né? Eu já vi alguns relatos incríveis, né? A gente começa a pesquisar alguma coisa ou falar perto do telefone alguma coisa sobre e começa a aparecer vídeos sobre para você no celular. Esse dia eu entrei no TikTok e tinha lá um relato, sabe aqueles videozinhos tristes de uma mãe falando que perdeu o seu bebê porque engravidou com o DIU e o DIU, acho que furou a placenta dela, o bebê dela tinha uns 6 meses, sei lá, e aí o coraçãozinho dele tinha parado de bater porque o DIU furou a placenta. Então, assim, eu tenho muito medo, né? Deus me livre a engravidar com o DIU, né? Porque tem algumas chances, sei lá, de dar errado, de em 6 meses sair fora do lugar, né? Claro que não é isso que eu quero. Eu não quero uma gravidez agora, por isso que eu me previno e coloquei o DIU por conta do Roacutan mesmo. Então, tomando o Roacutan, então, eu não posso mesmo engravidar em hipótese nenhuma. Então, eu vou continuar usando o DIU e continuar usando a camisinha como método contraceptivo, né? Então, 2 métodos para não engravidar mesmo no momento, porque eu não posso mesmo por conta do DIU e por conta do Roacutan. E é isso, gente. Esse foi meu relato para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.